Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é tão docinho, você é tão fofinha, e aí chega em audiência, você é tão brava e tal. Mas é porque se eu não for brava, eu não sou respeitada. E às vezes o povo fala assim, o Murilo mesmo, no início do nosso relacionamento, às vezes ele falava, tipo, calma, tipo, você já tá chegando, já botando banca. Mas é porque se eu não fizer isso, aí já não, o cara já não vai me respeitar, ou a mulher já não vai me respeitar, e aí já vai virar uma bola de neve. Então, às vezes, a gente tem que se endurecer pra caber nesses lugares. Sim. E aí, o que eu ia te perguntar é, você sente que você, em alguns momentos, se endureceu ou deixou de viver de uma forma que você falaria, ou um jeito que você até se vestiria pra encaixar num lugar masculino? Demais, demais. No início, principalmente do empreendedorismo, eu acho que eu tava meio que interpretando um personagem muitas vezes. É? Nossa, demais. Oi, esse é o Fora dos Autos, um podcast pra gente ter conversas reais e existir do jeito que a gente quiser. E hoje tá aqui Maluzinha, meu amor! Gente, vocês estão vendo que hoje eu tô fazendo dobradinha, né? Não sei como é que vão sair esses episódios, mas eu tô com a mesma roupa do episódio da Lumex, que hoje rolou dobradinha. E Malu é advogada criminalista também, empreendedora, dona e proprietária de seu próprio escritório. CEO de MEI. CEO, total. E desde muito nova. E é uma mulher que eu admiro muito, profissionalmente e pessoalmente, em todos os quesitos. E hoje ela vai vir aqui pra contar um pouquinho pra gente de como foi essa trajetória de empreender na advocacia. E sendo mulher, sendo jovem, com esse rostinho de 23 anos. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, então seja bem-vinda. Ai, obrigada. Malu, você ouviu que é muito sem graça, porque essa pergunta ela tinha que ser surpresa. Mas o objetivo do Fora dos Autos é justamente a gente falar um pouco sobre as nossas outras facetas, não necessariamente a nossa profissão, a nossa capa de advogada. Então eu te pergunto, quem é você fora dos autos? Na verdade, eu me identifico como muito mais coisas e, por último, como advogada. Tá certa, é isso aí. Pegando um pouco o gancho do que a Lumex estava falando, eu sou um pouco da filosofia da geração Z, que vê o trabalho como uma parte, uma faceta da vida. Então, na verdade, eu tento viver a vida para além do trabalho, né? Então, quando as pessoas me perguntam se eu sou advogada, eu não sei, eu acho que advogada é uma parte só, né? Mas se eu fosse dizer uma característica minha, eu diria que eu sou uma pessoa muito empática e altruísta. É verdade. Eu tento muito viver pensando nos outros, na comunidade, sabe? E eu tenho pensado mais na minha vida e na minha existência em comunidade. Uau! Gente, a Malu é outro nível de ser humano, então a gente não pode se comparar. Mas é uma coisa senão... assim que você vai fazendo um exercício, né? Eu acho que é natural a gente ter uma visão individualista e no empreendedorismo isso é muito forte, né? Essa visão individualista do sucesso. E pra mim, é uma grande mentira, mas a gente vai falar um pouquinho disso já. Uau! Que profundo. Ai. Tá, me conta um pouquinho, como foi a sua trajetória na advocacia, quando que você resolveu empreender, como é que foi isso, como é que você tomou essa decisão, quantos anos você tinha? Eu tomei a decisão de empreender assim como muitos brasileiros. Eu acredito que a maioria dos brasileiros que empreendem por necessidade. E não por grandes aptidões... Ou oportunidades. CEOsísticas da vida. CEOsísticas. Né? Assim como muitos brasileiros, eu precisava trabalhar. E eu tinha algumas restrições de trabalhar em escritório de advocacia, porque eu estava, como acho que vocês já conversaram, né, no episódio da Lumex, trabalhando muito mesmo e ganhando pouco, muito pouco. E aí, pra mim, um ponto de divisão, assim, muito grande foi quando o meu marido foi hospitalizado. E... Por causa de trabalho? Não, Tá. foi hospitalizado por motivos de saúde mesmo. E eu precisava ir visitá-lo no hospital. O horário de visitação era até às 6 horas da tarde.
E eu havia pedido ao meu chefe para que eu fosse ao hospital, que eu saísse do trabalho por volta das 5 horas da tarde, ou seja, eu ia trabalhar normalmente, né, o dia todo, ia sair do trabalho umas 5 horas da tarde, para correr até o hospital, chegar ao hospital 5h30 para conseguir ver o Mickey até às 6 horas. E quando eu tava me preparando para sair às 5 horas do trabalho, meu chefe chega para mim e fala assim: a gente vai ter uma reunião, você não pode ir. E aí a gente, naquela coisa da aceitação, né, nós, enquanto millennials, aceitamos muito tudo, né? Estamos sempre aumentando nossa barra de limite. Eu fiquei com medo, achei que se eu fosse dizer que não ia, né? Podia ser demitida, não queria criar aqueles conflitos com o chefe, precisava muito do emprego, aceitei. Você ficou? Fiquei. E não fui visitar o Mickey. E aí a reunião foi completamente idiota, sem nenhuma necessidade, demorou meia hora. E você acabou, perdeu. E aí eu simplesmente perdi o horário de visitação do Mickey. E eu fiquei com muita raiva de mim mesma. Muita raiva de mim mesma. Achei que eu tava sacrificando a coisa que era mais importante pra mim, que era a minha família, né, em prol do trabalho. E aí eu falei, cara, eu não vou mais me submeter a isso. Eu preciso trabalhar, não tenho como ficar sem trabalhar. Mas eu não vou ficar mais me matando, trabalhando horrores, ganhando pouco e ainda por cima sacrificando minha família. Uau. E aí, como eu já ia falando, já adiantei, né, e vou falar depois um pouco mais, eu não acredito em meritocracia, eu acredito que toda... Você não acredita em meritocracia? Não acredito. Zero? Muito pouco mesmo. Não somente porque os pontos de partida são diferentes. Concordo plenamente. Né? Isso acho que é meio óbvio pra todo mundo, sim, né? Os pontos de partida são totalmente diferentes. Mas eu acredito que toda construção de riqueza e sucesso é coletiva. Então, essa história do self-made man, que ele se fez completamente do nada, sem ajuda de ninguém, sem nenhum auxílio, somente com as capacidades individuais dele, isso não existe. Todo mundo é auxiliado. Todo mundo precisa de ajuda, de uma forma ou de outra. Concordo plenamente. Mesmo que seja, por exemplo, sua esposa dentro de casa. Total. Que está fazendo o serviço doméstico para você poder empreender. Concordo plenamente. Então, toda construção de sucesso, ela é coletiva. Sempre. Assim como todo fracasso também não é uma responsabilidade única e exclusivamente individual. Nossa, tá ouvindo isso? Maria Luísa tá dando uma aula. E assim foi pra mim. Eu tive... Você tinha quantos anos? Eu tinha 25. Você era muito nova. 25. E aí com a minha construção coletiva do meu sucesso, como é que foi isso? Eu tive, primeiro, apoio do meu marido, que já era um advogado, que já tinha, né, uma experiência. Sim. Eu tive apoio da minha família. Então eu liguei pro meu pai, chorando muito, falei pra ele que eu tava muito triste com essa história, né, de não estar conseguindo viver a minha família. E essa história, né, de não ter ido visitar o Mickey foi muito pesada pra mim. E ele falou pra mim assim, olha, você não precisa disso, porque eu estarei sempre do seu lado. Isso é fundamental. Você vê, se fosse uma coisa self-made man, né? Não teria esse apoio, você não teria como, não teria. Se eu tivesse ligado pro meu pai, ele falava pra mim assim, não tenho como te ajudar e você vai ter que encarar isso sozinha, eu ia ficar no meu emprego sofrendo, sacrificando minha família. O que eu ia fazer? E ele falou, eu te ajudo no que você precisar, você não precisa disso, você tem família, você tem apoio, você pode ir. Eu te ajudo nesse início. E ele me ajudou no início. Então assim, a minha construção do meu sucesso foi coletiva. Né? Coletiva da minha família, coletiva com meu marido, coletiva com meus amigos que me ajudaram com networking, que me ajudaram com, não posso falar publicidade, nada de advocacia, mas com marketing, né? Com indicação, com marketing pessoal, né? Com conhecimento, amigos que compartilharam comigo conhecimento, que quando você abre seu próprio negócio, você acaba sendo de tudo um pouco, né? Então você tem que ser administrador, você tem que ter conhecimento de internet, de recursos digitais, de finanças. Por exemplo, eu não tinha conhecimento digital, meu irmão sabia de algumas coisas de redes sociais, você me foi deu pegando dica. Um pouquinho de cada lugar. Então, é isso, a construção de toda a riqueza é coletiva. Assim como o fracasso, ele também é uma responsabilidade coletiva. Você falou de meritocracia, que você não acredita em meritocracia. Falando um pouco disso, muita gente fala assim, com esforço
coragem e muito trabalho, você consegue o que você quiser. Você acredita nisso? Não. Por quê? Não é que eu ache que pessoas preguiçosas vão alcançar coisas, né? Mas eu acho que o trabalho, ele é uma parte. Quais são as outras partes, você acha? Existe um quê? Isso aí todos os advogados que trabalham na área privada vão saber disso, né? Por exemplo, você pode ser um grande advogado técnico, você tem bastante conhecimento, você trabalha muito, mas se você não tiver networking... Você não é nada. Quem é que vai te indicar clientes? Quem é que vai trazer dinheiro pra você, né? Negócios, oportunidades de negócio pra você. Então, muitas vezes acontece na advocacia de você ver pessoas, de certa forma, meio medíocres, mas que tem networking, que tem entrada, que Isso tem... é meio triste, né? Às vezes esse tipo de advogado se dá melhor do que o advogado que é tecnicamente perfeito. E isso também acontece, às vezes, de você ver muitas pessoas competentes que ficam um pouco pra trás porque elas não têm essas outras áreas, habilidades. Né? Então, você trabalhar muito é, obviamente, um fator importante, né? Se você ficar em casa, né, sem fazer nada, fica mais difícil você... De acontecer. Só que isso, com certeza, não é uma lógica de causa e efeito. Tem muita gente trabalhando muito e pobre. Aliás, sinceramente, eu diria que a maioria da população. A maioria da população. Quando você foi montar o escritório, você achava que ia ser diferente ou você já tinha essa consciência de que a realidade era mais dura, assim? Ou você achou em determinado momento que ralando e se esforçando, o sucesso viria mais fácil? Eu já tava um pouco mais pé no chão, mas ainda tinha, assim, muito esse mito dentro de mim. Eu acho que eu fui criada, meu pai é empreendedor, meu pai é um empreendedor de sucesso e ele passou pra mim esse valor. Ele sempre colocou isso pra mim, eu até brinco com ele hoje, falou assim, você criou uma ilusão na minha cabeça. Coitado, né? Na verdade, ele tava querendo incutir em mim essa ideia do valor do trabalho, né? Do esforço. E ele, pra mim, ele passou muito essa ideia de meritocracia, que se você se esforçasse, que se você trabalhasse, você... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O sucesso é certo. E não é se assim. você não atinge o sucesso, é porque você não se esforçou. Isso, você não se esforçou o suficiente. Você precisa se esforçar mais. Então, se você ainda não atingiu o sucesso, se esforce mais. E se você não atingiu o sucesso, você se esforça mais. E não é necessariamente assim. E não é necessariamente assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, até eu me formar, eu achava que se eu trabalhasse muito, que se eu me dedicasse, né, eu iria, com certeza, ter o sucesso esperando por mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que a vida é bem diferente, né? Que você vê pessoas trabalhando muito e não conseguindo sair do lugar por vários fatores externos a essas pessoas, não uma questão de dedicação, né, interna. Assim como você vê pessoas, assim, trabalhando muito mais ou menos e... chegando lá, né? Então, quando eu montei o escritório, eu achava, já tinha uma visão mais branda da meritocracia. Depois que eu montei o escritório, aí eu enterrei a meritocracia de vez. Foi duro lidar com essa realidade? É porque, de início, quando você tem essa visão individual do trabalho, isso todo mundo vai sentir, provavelmente, né? Você tem um sentimento muito grande de fracasso, de culpa, de que você tá atrás, que tá todo mundo na sua frente. Todo mundo tá conseguindo menos você. Tá todo mundo conseguindo menos você. Um sentimento de incompetência, que é tipo assim, se você não tá dando conta, você não se esforçou o suficiente, a culpa é sua, você precisa se esforçar mais. E aí, isso pra mim no início foi muito difícil de lidar, esses sentimentos de individualidade das minhas dificuldades. E de responsabilidade, né? De você achar que a responsabilidade era toda sua. Sim. Que eventualmente, se você não conseguiu ser a melhor advogada do Brasil em 2 anos de trabalho, é porque você é péssima. E aí tem várias questões isso aí. A primeira questão é que eu acho que isso acontece muito com as mulheres, especificamente, na advocacia. Elas botam o sarrafo lá em cima também, né? E toda vez que a gente chega perto do sarrafo, você empurra o sarrafo mais pra cima. E quando você chega perto do sarrafo, você empurra o sarrafo mais pra cima, né? Então, é você também começar a praticar um pouco de presente e de gratidão. Não é um papo de coach, mas é de você, por exemplo, pensar assim, cara, há 5 anos atrás, como é que eu tava? 5 anos atrás, eu estava sem ver meu marido, ganhando pouco, trabalhando muito, triste, sem finalidade no trabalho. E hoje, como é que eu tô? Hoje eu sou
realmente a Bill Gates da advocacia. Não, mas eu estou melhor do que eu estava antes. Sim. E é você ter esse sentimento de que você tá progredindo e se comparando consigo mesmo, né? Eu sempre faço esse exercício, eu e o Murilo, a gente tem esse hábito de, no final do ano, a gente pensar como a gente estava no final do ano anterior. E se a gente evoluiu, seja profissionalmente, seja intelectualmente, seja nos projetos pessoais, enfim, você já cresceu, né? É você exatamente isso, é você passar a se comparar com você, com quem você era. Se um dia passar um ano e eu não tiver evoluído nada, aí realmente... Mas isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a gente precisa também entender o que é sucesso. Sim. Eu acho que a gente mede o sucesso muito em torno do dinheiro, né? Sim. E existem várias formas de sucesso. Com certeza. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o sucesso em termos de financeiro, de dinheiro, ele não é linear. Ele não é uma linha reta que vai sempre ascendendo. Existem várias coisas que acontecem no meio do caminho. Fases, economia, família. Você às vezes tá com um problema familiar. Você vai ter um filho, você teve uma doença na família. Você também às vezes tem um problema de saúde mental, um problema de saúde. Enfim, o sucesso financeiro ele vai em ondas, em curvas e tal. Só que você tem a oportunidade sempre de crescer um pouquinho mais. Então, por mais que no ano posterior você ainda não atingiu, ou até às vezes perdeu dinheiro, vamos supor, mas o que você ganhou em termos de experiência? O que você ganhou em termos de relacionamento humano, de valores? Né? Então, muitas vezes, nesse período, por exemplo, de início do escritório, que eu tava bem estagnada ali, né, remoendo, tentando sair daquele, né, da inércia do início, eu às vezes chegava no final do ano e pensava assim, putz, não alcancei nada. Depois eu pensava, cara, quantas pessoas legais eu conheci. Quantas trocas você teve, quanto conhecimento você adquiriu, né? E eu me sentia também uma pessoa melhor. Porque eu pensava assim, cara, eu tô crescendo e eu não tô pisando em ninguém. Eu tô indo, mas eu não tô pisando em ninguém. Pelo contrário, o que eu puder fazer pra dar a mão pra alguém. Hoje eu me sinto uma empresária insolidária, fraterna. Os estagiários que eu tive sempre relações maravilhosas. As pessoas continuam trabalhando comigo, isso também é um outro fator importante, né? Não tem uma rotatividade ali de pessoas, as pessoas continuam trabalhando comigo. Então, é você também pensar sobre isso, assim, o que é sucesso, né? O que é sucesso pra você? O que você acha que é sucesso? Eu hoje, na minha visão, sucesso o de menos é o financeiro. É mesmo? É óbvio, não vou ser hipócrita e dizer que dinheiro não importa, né? Dinheiro é muito bom. É óbvio que é mais fácil você ter uma vida com dinheiro do que uma vida sendo pobre. Isso é óbvio. Mas eu tive muitos problemas familiares ao longo da minha vida. E hoje, pra mim, sucesso é ter uma família feliz. Nossa, Malu. Eu me sinto muito bem, assim, por exemplo, na pandemia, eu passei bem em casa. Você tava dentro de casa, em 4 paredes, né? Só você e o seu marido. Só que eu passei bem. Feliz. Eu passei bem porque eu gostava de estar em casa. Eu gostava da companhia dele. Eu estava em casa com saúde, eu olhava pro meu cachorrinho e pensava, poxa, que massa, velho. Eu amo estar aqui com a minha família. Então, pra mim, hoje, quantas vezes eu tenho amigos, às vezes, que ficam enrolando pra ir pra casa, porque não querem chegar em casa, não querem encontrar com um casamento ruim, né? Não quer encontrar um pai ou uma mãe que é ruim e tal. E eu, cara, às vezes, você sabe disso porque você tem um casamento bom também. Você fica com vontade de ver seu marido. Você tem vontade chegar sexta-feira e você falar assim, galera, vou sumir, vou passar o final de semana inteiro em casa com meu marido, só eu e ele. E você querer construir uma família com essa pessoa e você pensar nos seus gatinhos, né? E tal. E eu fico, cara, realmente, eu fico pensando, cara, sucesso pra mim é isso. Nossa, até dei uma emocionada de leve. De verdade, assim, porque no fim das contas, a coisa que a gente vê muito na advocacia também são pessoas muito ricas e sozinhas, né? Com certeza. E eu penso muito em questão de quando a gente for mais velho, a gente for olhar pra trás, né? É isso que a Malu falou, é óbvio que o dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro pra viver com qualidade, pra ter coisas que a gente necessita de ter relacionadas à saúde, etc. Mas eu fico pensando quando a gente for mais velho e olhar pra trás,
Tipo assim, qual trajetória a gente vai... Eu tenho essa conversa com o Murilo às vezes. Tipo assim, o que a gente vai querer ter deixado? O que a gente vai querer ter construído? Tipo, claro que a gente quer se consolidar profissionalmente e ser reconhecido pelo nosso trabalho, mas e o que mais? Sim. Tipo, você quer, né? Você quer ter uma família dentro de casa, filhos, ou enfim, não quer ter filhos e quer construir só a sua família com o seu marido, mas... de saber que você deixou um legado sobre isso, né? Sim. Para as outras pessoas que convivem com você, para os amigos, para os familiares. E até também a questão do legado com o trabalho. Eu acho que muitas vezes a gente coloca o sucesso no trabalho como anexado à ideia de financeiro. Mas você pode, por exemplo, deixar um legado... Totalmente, né? não ser necessariamente financeiro. Não. Você pode deixar um legado porque você fez a diferença na vida de uma pessoa. Porque você gostava do que você fazia e não ganhava tanta grana com isso. Porque você ajudou uma única pessoa, mas você ajudou uma pessoa. Porque você, sei lá, na advocacia, você emplacou uma tese que modificou a vida das pessoas. Sim. Você fez pro bono para pessoas que precisavam. Você estabeleceu um modelo de negócio que é respeitoso com as pessoas mais jovens, com as mulheres, com as pessoas negras, com as pessoas LGBT. Sim. Você virou um modelo do que é um trabalho com consciência social. Aham. Tudo isso é sucesso. E não tá necessariamente vinculado ao dinheiro especificamente. Aliás, sinceramente, você se lembra de alguém do passado meramente porque a pessoa era rica? Não. Ou assim, porque essa pessoa deixou uma marca em termos de mensagem, de evolução para a sociedade, de certeza. Contribuição social, né? Então, você encontrar uma finalidade no trabalho que não seja meramente assim, você ganhar dinheiro. É isso, é óbvio que o dinheiro é bom, mas o dinheiro eu encaro ele muito como um meio, uma ferramenta. Pra você alcançar outras coisas. Você tem um dinheiro para poder ter uma casa confortável, para poder fazer uma viagem e colecionar memórias e experiência com a sua família, para você poder dar aos seus filhos coisas que você não teve, para você poder até compartilhar e ajudar pessoas que precisam. Sim, que não tem. Né? Totalmente. Você falou que às vezes pra ser mulher era mais difícil, porque a mulher jogava o sarrafo pra cima e aí quando chegava, jogava mais pra cima. Você acha que você empreendendo jovem e mulher e com carinha de novinha, você acha que foi mais difícil, que você sofreu mais julgamento? Principalmente porque você já foi pra ter uma parceria com o Mickey, que é um homem, né? Então, o que você acha que isso significou pra você? Você acha que foi mais difícil? Eu não gosto, assim, de parecer que eu tô me vitimizando, né? E muito menos falando que aquele povo que o pessoal gosta de dizer, né? Mimimi, né? Mimimi. Mas eu acho que é inegável, assim, que quando você é jovem, né? Eu acho que isso também é fato. Muitas pessoas, por exemplo, não gostam de ir num médico jovem, né? Às vezes a gente mesmo tem preconceito com isso, a gente jovem, né? Só que é engraçado, depois que eu entrei na advocacia, eu comecei a perceber, por exemplo, como que às vezes é ruim uma pessoa mais velha que não se atualiza, por exemplo. Com certeza. E a gente vê muito isso na advocacia. Às vezes tem uns advogados famosos, mas que parece que pararam no tempo, né? E não conseguiram se modernizar em nada. Ou não somente na parte técnica, mas, por exemplo, no tratamento com as pessoas, né? E a outra coisa também, por ser mulher, eu muitas vezes brinquei com o Mickey falando que eu usava ele como laranja, né? Que eu falava assim, vai lá atender o cliente, porque eu sabia que os clientes eles iam dar mais seriedade pro né? Mickey. E assim, eu acho que o negócio é o seguinte, né? Eu tenho alguns amigos que eu converso, até advogados, que falam, eu acho que não é mais tão assim e tal, que hoje em dia a gente já tem muita mulher em posição de poder, o que é uma verdade, né? Graças a Deus. Mas assim, eu ainda acho que isso é um tema que não é mimimi, que a gente precisa falar e assim, de novo, né? Dentro de um recorte de privilégio muito grande, no nosso caso, mas... E mais ainda por isso, mesmo estando privilegiadas, a gente passa por isso. Imagina quem não tem privilégios ou, né, uma mulher negra ou... Enfim, tudo que puder afetar aí, a gente precisa falar sobre isso, porque isso acontece todos os dias. Às vezes eu falo e as pessoas não acreditam. Mas assim, basicamente todos os dias acontece alguma coisa que eu sou desprestigiada por ser mulher. Com certeza. Hoje eu fui atender uma mulher vítima de violência doméstica e a primeira coisa, ela veio por uma indicação e a primeira coisa que ela falou pra mim quando ela me viu foi: uai, mas fulana de tal que indicou me disse que você era especialista. Mas você é tão novinha. E tipo assim, é muito inerente, muito natural. E aí eu falei, eu tenho cara de novinha, mas eu não sou tão novinha assim.
E aí ela falou, mas você é novinha sim. E aí você fica naquela luta de se provar e de provar pra pessoa que você tem condição de prestar aquele serviço com qualidade, pelo simples fato de você ser mulher e ser novinha. Sim. Isso que você falou de usar o mic, às vezes, é total. Tipo assim, eu vejo nitidamente a diferença de quando o Murilo tá numa reunião comigo ou quando eu tô sozinha, ou numa audiência. Quando eu faço uma audiência sozinha ou quando eu faço uma audiência com ele. O nível de respeito e de seriedade que me dão, né? E uma coisa que falam muito, que eu quero te perguntar. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é tão docinho, você é tão fofinha. E aí chega em audiência, você é tão brava e tal. Mas é porque se eu não for brava, eu não sou respeitada. E às vezes o povo fala assim, o Murilo mesmo, no início do nosso relacionamento, às vezes ele falava, tipo, calma, tipo, você já tá chegando, já botando banca. Mas é porque se eu não fizer isso, aí já não, o cara já não vai me respeitar, ou a mulher já não vai me respeitar, e aí já vai virar uma bola de neve. Então, às vezes, a gente tem que se endurecer pra caber nesses lugares. Sim. E aí o que eu ia te perguntar é, você sente que você, em alguns momentos, se endureceu ou deixou de viver de uma forma que você falaria, ou um jeito que você até se vestiria pra encaixar num lugar masculino? Demais, demais. No início, principalmente do empreendedorismo, eu acho que eu tava meio que interpretando um personagem, muitas vezes. É? Nossa, demais. Caramba. Demais. Porque, por exemplo, assim, exemplos concretos, né? Você vai falar numa reunião e as pessoas te interrompem, Sim. né, sucessivamente. Você fala uma coisa, as pessoas não acreditam muito no que você tá falando. Então, às vezes, você fala, aí o cliente pergunta pro Mickey. Tipo, Pra é isso confirmar, mesmo? né, se o que eu tô falando é verdade. Muitas vezes eu tô na reunião, eu vou atender aquele cliente, mas o cliente fica só endereçando o Mickey, conversando só com o Mickey, só isso com o Mickey, só com o acontece Mickey, só com o muito. Mickey. Gente, sério. Aí, às vezes, por exemplo, para negociar honorários, os clientes, eles acreditam que comigo vai ser mais fácil. Então, eles ficam insistindo e me botando na parede, e me perturbando e me enchendo o saco muito mais do que com o Mickey. O Mickey vira e fala assim, é tanto. E as pessoas falam, isso aqui o Mickey não é tanto. Tá bom, então. Comigo não, ficam brigando comigo e não sei o que, tararará, sabe? Tentando te levar a mais. Aí, muitas vezes, os clientes vêm me ensinar coisas. Nossa. Coisas que não fazem isso com o Mickey, né? Entendem o Mickey como um especialista, né? Então, muitas vezes, eu acho que eu estava, interpretando um personagem nesse sentido de... às vezes, eu até falava mais grosso. Olha só. Eu notava que eu tava falando mais grosso. Mais grosso e mais alto do que eu realmente falo. Porque, às vezes, eu pensava que se eu falasse com a minha voz, as pessoas iam achar que eu era muito... Menininha. Dócil e menininha e infantil, né? Eu, por exemplo, eu noto que o meu pai mesmo, né? Com quem eu tenho uma boa relação e tudo, mas ele demorou bastante tempo pra acreditar e até hoje ele tem dificuldade, assim, quando eu falo uma coisa pra ele muitas vezes tem resistência em aceitar o que eu estou falando, porque ele sempre tem aquela impressão de que, será mesmo que eu sei o que eu tô falando? Sim. Ou será que não, né? Eu muitas vezes também me vestia de forma mais séria e eu sou uma pessoa muito descontraída, então eu gosto, assim, de vestir às vezes roupas mais coloridas, acessórios mais diferentes. Eu tinha que vestir, assim, de maneira muito, né, meio Berlim, assim, da vida, muito... Isso. Né? Não achava que muitas vezes se eu falasse com humor, que eu sou uma pessoa muito bem-humorada também, se eu falasse com humor, não ia me levar a sério. Então, mas hoje em dia... como eu tô falando pra você sobre essa história do sucesso, e eu tô considerando que sucesso são outras coisas na vida, eu tô percebendo que uma forma de sucesso é você conseguir bancar a sua identidade. Nossa, isso é muito sério. E isso é uma coisa que pra mim pega demais. Tipo assim, eu não consigo conceber abrir mão de quem eu sou pra encaixar dentro do direito. Isso me incomoda muito, porque eu acho que eu sou excessivamente julgada pela minha forma de ser. Então, só porque eu sou alegre... Eu não entendo, as pessoas agora têm que ser tristes. Sim. Você não pode ser alegre mais. Sim. Então, só porque eu sou alegre, só porque eu gosto de conversar, só porque eu, tipo assim, não sou 100% formal, eu sou uma pessoa... Aí eu não sou séria. Ou eu não sou competente como outra pessoa que é mais, né? E tão competente, né? Vamos dizer assim. E... eu sempre brinco, né, lá no escritório, a minha mesa é cheia de frufru, é cheia, sei lá, o negócio de caneta é rosa, aí tem umas canetas de princesa com frufru.
E eu acho que isso é uma forma de eu me manter ciente de quem eu sou. Sim. Porque em determinados momentos eu não vou poder fazer isso. Obviamente, eu não tô falando que eu vou chegar numa tribuna de um tribunal com uma beca cor-de-rosa, óbvio Sim. que não. Né? Existem formalidades da nossa profissão que tem que ser respeitadas. Mas dentro de onde a gente não precisa daquilo, eu faço muita questão de estar sempre me lembrando de quem eu sou, porque senão a gente se perde, se esquece. Sim. E quando a gente vê, você endureceu. É. E aí você pintou o cabelo mais escuro porque você ser loura chama mais atenção. Você usa só roupas pretas porque pra você ser mais séria. Você corta o cabelo de um jeito pra você parecer mais velha. E aí quando você vê, você completamente... Isso que você falou, você perdeu a sua identidade. Eu Você menti se a idade afastou. pros clientes. Olha isso, você mentia. Pra cima. Olha isso, que loucura. Várias vezes eu menti porque eu achava também que se eu dissesse a verdade, eles não iam, assim, me levar muito a sério. E isso eu acho que é uma consciência coletiva, né? Eu acho que homens que convivem com mulheres com maior proximidade têm mais facilidade de enxergar isso. Por mais que a gente já tenha avançado muito, eu sinto que tem alguns homens que não... Isso que eu tô te falando, que falam tipo assim, eu não acho mais que seja tão assim. E na verdade é um apelo que eu faço, eu acho. Para os homens prestarem mais atenção, porque na verdade isso acontece muito todos os dias com as mulheres. E é isso, a gente aprendeu a se virar e rebolar e ir do jeito que dá. Mas a gente sofre isso com outras mulheres, né? Uma coisa que eu achava que eu fazia muito com os clientes era um esforço hercúleo para tudo. Então, eu fazia um esforço hercúleo para captar o cliente. Um esforço hercúleo para atender o cliente. Então, por exemplo, eu estava disponível a todos os momentos, 24 horas por dia. Qualquer hora o cliente me mandava uma mensagem, eu tinha que responder assim, em 30 segundos. O cliente me fazia uma pergunta, eu tinha que responder assim, como se eu fosse a enciclopédia, né? Então, eu tinha que saber tudo. Aí, pra poder responder uma mensagem de WhatsApp, eu fazia toda uma pesquisa, uma leitura, pra poder embasar, pra poder responder aquela mensagem de WhatsApp perfeita. E aí, quando eu ia atender o cliente, eu tinha que estar completamente bem vestida, maravilhosa, perfeita. E eu fazia aquele hiper esforço pra tudo, né? E aí, um desses hiperesforços, acontecia isso, de eu ter que estar mascarando quem eu era, porque eu achava que se eu fosse autêntica, não iam me levar muito a sério, né? E aí, eu tenho percebido o seguinte, cara, às vezes eu faço um hiperesforço, uma loucura, pra nada. Então, eu tenho começado a tentar colocar meu sarrafo num ponto normal de aceitação, né? Em que eu posso viver de uma maneira normal, fazer coisas normais, responder uma mensagem no WhatsApp sem fazer uma ultra pesquisa antes, eu posso fazer um atendimento sem estar mega maquiada, eu posso demorar um tempinho para atender um cliente no WhatsApp, né, uma chamada quando eu não puder atender, e tá tudo bem, sabe? Porque eu preciso preservar quem eu sou, tanto a minha autenticidade, minha identidade, como minha qualidade de vida também, né? Se eu tô falando pra você que eu acho que o trabalho é uma esfera da vida, como é que eu vou transformar tudo em razão do trabalho? Quem eu sou, meu cotidiano, minhas relações, meus pensamentos, tudo em torno do trabalho, sabe? Entendi, com certeza. Dentro dessa perspectiva, você sente que agora você consegue ser mais autêntica? Sim. Tipo assim, você consegue já ser mais leve e se deixar esse outro seu lado transparecer dentro do seu trabalho na advocacia? Mesmo quando as pessoas te julgam, né? Eu sempre fui uma pessoa, como eu sou uma pessoa muito empática, eu tenho também essa coisa de estar sempre observando o outro com relação a mim, né? Então, eu sou muito sensível ao julgamento do outro, a vida toda eu sempre fui. Então, eu sempre tinha essa coisa de querer agradar muito, né? E eu tô fazendo também um trabalho muito grande na terapia com relação a isso. E eu cheguei à conclusão seguinte, realmente é impossível você agradar todo mundo, simplesmente porque agradar todo mundo implica uma falta de verdade. Implica, né, também se anular, basicamente, né? Então você anula aspectos de si pra poder estar agradando todo mundo e você tá faltando com a verdade, pelo menos consigo você está, né? E eu cheguei à conclusão seguinte, nenhum negócio é pra todo mundo. Você não tem um escritório de advocacia que vai atender todos os possíveis clientes. Sempre haverá uma questão de compatibilidade. Então é normal isso, né? Você vai num médico, você precisa ter aquele sentimento de conexão com o seu médico. Você vai no psicólogo, você precisa ter um sentimento de conexão. E assim é com o advogado. Então não serão todos os clientes que irão me contratar.
serão os clientes que terão uma identificação comigo. Então, eu não preciso ser uma pessoa que eu não sou para poder estar agradando. Eu posso ser eu mesma e vão ter clientes que vão se identificar E vão ter clientes que não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Perfeito, é isso aí. Malu, qual que foi a maior mentira que te contaram sobre empreender jovem? A meritocracia, com certeza. É? Ué. Todo mundo sempre disse isso. Ué, se você abrir o Instagram hoje, o que você vai ver? Coach só dizendo, acorde 4 horas da manhã, Ai, meu Deus. trabalhe enquanto eles dormem, trabalhe que você vai conseguir. Se você não tá trabalhando, é porque você não tá conseguindo, é porque você não tá se esforçando, e não sei o que. Sabe? Essa história de meritocracia continua muito forte, né? É óbvio que você não vai ficar incentivando a vagabundagem. Sejam vagabundos, todo mundo adora vagabundo. Não. Você quer pessoas trabalhadoras, mas se você for olhar, tá todo mundo trabalhando e muita gente muito esforçada. Nossa, com Né? certeza. Então, eu acho que isso também me deu um pouco de alívio de pensar que nem tudo é exclusivamente responsabilidade minha. Então, tem várias coisas, como, por exemplo, a história de ser mulher. Você vai saber, da advocacia tem muito esse negócio do networking. E uma das formas de fazer networking, por exemplo, é fazer parte dos clubes, né? Então, você fazer parte do clube do whisky, ó, igual certas pessoas que estão ali, né? O clube do whisky, o clube do charuto. Tem mulher que vai no clube do charuto? Não pode, uai. O clube do whisky, o clube do charuto é só homem. É, só homem. Então você que tem que começar a perceber o seguinte, tá vendo? Isso não é uma questão meramente de esforço. Não. Se eu chegar lá no clube do whisky do Murilo e ficar, por favor, deixa eu entrar, tô me esforçando. Eu tô Exatamente. implorando aqui, deixa eu entrar. Exatamente. Não, e eu acho engraçado que eles têm muito isso, né? Os homens advogados têm muito esses ambientes Exclusivamente masculinos, né? exclusivamente masculinos. E aí é engraçado, porque quando uma mulher ou algumas mulheres fazem alguma coisa só pra mulheres, é todo um kikiki, né? Sim. Tipo assim, nossa, de novo, tudo isso agora é só mulheres. Mas é porque só que tem vários ambientes que são só masculinos. Sim. E geralmente esses ambientes de networking você faz networking nesse tipo de coisa. É no clube do uísque, é no clube do charuto, aí os caras vão jogar golfe, aí os caras vão fazer não sei o que lá. Outras coisas, como por exemplo, tem pessoas que vêm de famílias tradicionais do direito, e isso tem pesquisas hoje mostrando, né, como que tem carreiras jurídicas que são formadas por dinastias familiares, né? Que você vê até pelos próprios sobrenomes, né, que estão sempre ali. E é óbvio que uma pessoa, e não é tirando mérito individual, Não. obviamente, mas é óbvio que para uma pessoa que já tem uma família com respeitabilidade, fama, né, no direito, Sim. vai ser uma coisa um pouco mais simples de você, não um pouco mais simples, mas vão ter caminhos mais abertos, nem que seja de know-how. O meu pai nunca soube me dizer, até porque ele não é da área dele, de virar pra mim e falar assim, olha, minha filha, pra você ser bem sucedida no direito, você tem que fazer assim, 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 assim. E quando você tem um familiar que já é da área, Sim. ele já pode te dizer, olha, pra você poder ter sucesso, você O pode fazer melhor é assim, isso. assim, assim, É. assim. Então, tem muitos outros fatores que não são de mérito individual. Basta você ver, por exemplo, quem gosta de Fórmula 1 sabe disso. Fórmula 1 tá cheio de piloto maravilhoso, gente que tá andando de kart desde os 3 anos de idade. Por que, então, que quando você vai olhar na Fórmula 1, todos os pilotos são podres de rico, à exceção de pouquíssimos, como Lewis Hamilton? Ah, é porque só rico é que pilota bem, só rico é que sabe dirigir? Não, é porque é um esporte de elite. Porque dentre aquele universo de grandes pilotos, de pessoas que dirigem bem, de pessoas que são grandes esportistas, você também precisa ser de uma certa classe social para poder Fazer ter aquele visibilidade e hobby. fazer aquele hobby. E ter aquele hobby, né? Você É. não tem espaço pra... É a mesma coisa. Então, assim, isso também me tirou um pouco desse sentimento perpétuo de fracasso e insuficiência que eu acho que muitas mulheres têm, né? De, caraca, eu tô sempre pra trás, olha a fulana tá fazendo isso, olha o ciclano, não sei o quê, tarará. E pensar o seguinte, gente, primeiro, isso aqui não é uma corrida, é uma experiência individual minha, né? Aquilo que eu postei ontem. Se a vida é sua própria, como você tá atrasado pra sua própria vida? É. Se é só você que tá vivendo aquela vida, como é Só que tem você tá você, atrasado? é um esporte individual, é só você. É eu comigo mesmo. Sim. Como é que a gente tá atrasado? É. E aí você também começa a pensar em não somente nisso, mas também em todo o próprio sistema também, né? Como que as relações jurídicas são construídas. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem... que você precisa ter relações, muitas vezes, com os profissionais do direito para conseguir fazer aquele processo que tá empatado, ele conseguir andar, né? Para Sim. você conseguir, pelo menos, tirar o seu processo daquele bolo de processos idênticos, né? Você também tem uma questão geracional e econômica, que antigamente tinha pouquíssimos advogados no Brasil. Hoje e em aí, dia... bastava você ser um bom profissional e você fazer, por exemplo, você fazer um doutorado há 30 anos atrás... Nossa, era
Você era mais o dois. supra-sumo. Hoje em dia é quase que assim... Obrigatório. Tem que fazer. Meu pai fica assim pra mim, você não tem mestrado ainda? Exatamente. Vai fazer seu mestrado. Tipo assim, isso aqui é um mínimo, minha filha, é o sabe? mínimo, mas é isso. Meu pai fala, ó, hoje graduação... É nada. Básico. É. Próximo. Aí você fica assim, nossa. Aí depois você pensa, poxa, na verdade, é óbvio que eu preciso me esforçar, mas tem tantas coisas nessa soma. Inclusive, eu não sou onipotente a esse nível de ser superior a tudo, superior a todas essas variáveis que só o meu esforço é que vale. Só o meu esforço é que importa. Quantas vezes eu fiz entrevista nos escritórios e eu entrevistava excelentes advogados e depois o chefe resolvia contratar o amigo, o filho do amigo. Sim, claro. Porque já tinha essa relação e tal. Quer dizer que aquela pessoa que não foi contratada é um fracassado? Não, exatamente. Mas, nossa, todas as entrevistas que eu fiz e não passei, uma semana chorando na cama. Sim, porque você individualiza aquilo, né, de uma forma. A culpa é exclusiva sua. Sim. E isso é importante. É importante para que quando a gente tenha sucesso, a gente não se torne uns maníacos arrogantes, megalomaníacos, que acham que todo o seu sucesso decorre exclusivamente de você. Como se você não tivesse várias coisas ali, até sorte, né, fazendo você estar no lugar certo na hora certa, de você ter pessoas te levantando, de ter tido situações importantes, degraus, né, que foram te empurrando ali, e ao mesmo tempo também você não ser um pobre coitado que se acha um horror quando você fracassa, porque também o seu fracasso não é também só individual. Impressionante, é bem isso mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão da individualidade, do sucesso e do fracasso. E a gente tende a fazer muito isso, né? De tudo a gente individualiza e bota tudo em cima, a responsabilidade em cima só. Ou você vira um megalomaníaco achando que você é fantástico Deus. Ou você é ninguém. Ou você é ninguém. E aí, tem espaço pra ser leve dentro do empreendedorismo? Você acha? Tem. Eu acho que se você se você faz um negócio que seja representativo dos seus valores. Não adianta você querer se moldar completamente ao mercado. É óbvio que você precisa ter um nível de sensibilidade ao mercado e atender o que o mercado está precisando, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não tem identificação nenhuma com o que você faz, está fazendo só porque precisa ganhar dinheiro, só porque... Vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa muito de trabalho de massa. Tem grandes escritórios aí de advocacia de massa. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhos, assim, menores. Artesanal fica parecendo, assim, que eu sou Michelangelo da advocacia, né? Mas eu tô querendo dizer assim, né? Seu marido é o próprio Michelangelo da advocacia, mas mais pra Tartaruga Ninja, não o artista, né? Eu e o Mickey, realmente, a gente gosta, assim, de, tipo... passar um tempo com o processo, com escrever com cuidado. Eu não gosto de repetir, é uma coisa assim minha mesmo, eu não gosto de ficar repetindo peça, né? Então é uma coisa do meu perfil. A advocacia de massa dá muito dinheiro, só que daí é uma coisa que não é que não se coaduna comigo. Sim. Então, pra eu poder ter prazer, ser leve, eu preciso ter um negócio menor. Eu gosto, por exemplo, de desenvolver relações muito próximas com meus clientes. Para isso também eu não tenho como ter um negócio gigante. Eu quero ter um negócio menor, para que eu possa realmente me conectar com meus clientes. Né? Eu gosto de ter tempo livre para poder fazer outras coisas. Eu gosto de atividade acadêmica, eu gosto de fazer pro bono. Então eu também preciso ter um negócio menor. Então eu nunca serei uma dona de um escritório gigante, de massa, com várias filiais, tararara. É óbvio que isso é ótimo e que quem tem perfil para isso é legal. Mas para que eu tenha prazer e que eu tenha leveza no que eu faço, eu preciso adequar aquilo que eu estou fazendo também com o meu perfil, né? Aulas e aulas e aulas com Maria Luísa. Sério, impressionante. Amei. Agora eu quero saber, de tudo isso que você viveu, de toda essa sua trajetória, de todas as coisas que aconteceram, de tudo que você passou, o que é que você olha pra trás que você mais te inspira da sua própria história? Que você fala, tipo, caramba... Eu não somente nunca pisei em ninguém pra subir, como eu trouxe muita gente também comigo. No que eu pude fazer pra ajudar as pessoas, nem que fosse assim num pequenininho, eu sempre fiz, porque eu sempre cultivei essa ideia de coletividade do sucesso. O escritório de advocacia mesmo, ele nunca vai ser feito sozinho.
Você vai ter um sócio, você vai ter um estagiário, você vai ter até uma pessoa que trabalha em áreas não jurídicas. Claro. Né? Como na área da administração, Copeira. como a copeira, como a área da limpeza. Ou seja, você precisa São ter... tudo engrenagens de de uma grande máquina. Então, eu preciso que essas pessoas sejam realizadas e felizes junto comigo. Então, eu sempre tento levar as pessoas junto comigo. E tentando sempre evitar ter essa ideia de competitividade e mais uma ideia de colaboração. A colaboração é aquela coisa da união faz a força, né? A colaboração é que permite o seu sucesso. E essa competitividade predatória, né, de que você precisa eliminar, aniquilar o outro... Que é muito comum na advocacia. É. Muito comum. Muito. O meu pai às vezes brinca assim comigo, fala assim, porque o meu competidor, se ele estivesse afogando, eu boto uma mangueira de água na boca dele. Eu falo assim, pai, uma coisa é tipo assim, o cara tá competindo comigo em termos assim de cliente, né? E mesmo assim, por exemplo, eu nunca também fui esse tipo de advogada que foi ali roubar o cliente do outro. Que é muito comum na nossa área. Eu nunca fico falando mal de advogados. Por exemplo, muitas vezes chega, né, cliente de outros advogados, né, que querem trocar de advogado ou que já tiveram outras experiências. Eu nunca falo mal. Nunca. Eu posso até falar assim, olha, eu faria talvez isso aqui diferente e tal. Claro. Mas eu nunca Existe falo uma mal. ética, né? Porque eu entendo que a nossa profissão, ela é colaborativa. É óbvio que eu não vou colaborar com gente que não tem os mesmos valores que eu. Se eu acho que é uma pessoa que é meu bandida ou uma pessoa que não compartilha dos mesmos valores que eu, beleza, mas aí ele fica lá no canto dele, eu fico aqui, beleza, né? Agora, se as pessoas têm o mesmo valor que eu, se as pessoas também estão dispostas a ter uma solidariedade, vamos junto, eu quero ir junto, sabe? E o que você falaria para pessoas jovens que querem empreender? Qual seria a sua primeira lição? Trabalha enquanto eles dormem? Não, tô zoando. Acorde 5 da manhã. Eu acho que seriam essas duas coisas que a gente conversou. A primeira é, ache alguma coisa que... Tá dentro dos seus valores. Tá dentro, né, dos seus valores, da sua identidade. Né, combina com quem você é. Pra você não abrir mão... De ser quem você é. De ser quem você é. E a segunda coisa é, reúna esforços de pessoas que te amem e que você ama também. Porque essas pessoas são as verdadeiras pessoas que vão vestir a camisa. Essa história de que o seu colaborador, só porque você tá pagando um salário pra ele, ele te deve a alma, a vida... Não, isso é uma relação comercial. Ele te dá o trabalho, você dá o capital pra ele. Beleza. Agora, quem vai vestir a alma do negócio é quem tá junto com você no projeto. Você precisa, então, fazer com que o seu colaborador e as pessoas que estão ao seu redor estejam junto na construção de um projeto. Que eles estejam dentro da sua filosofia, que também se beneficiem, né, com esse seu projeto. Então, se cerque de pessoas que queiram construir um projeto junto. Meu Deus, caramba! Muitas e muitas lições com Maluzinha. Cara, você é muito inteligente. Gente, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E você vai ser obrigada a vir aqui pra gente falar de outras agora coisas. eu fico tímida. Cara, é impressionante, né? O Murilo tá rachando de rir ali. Tá muito engraçado. Amiga, obrigada, cara. Amiga, que isso? Obrigada por ter me recebido nesse seu sofá. Olha só. Tão elaborado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse papo é muito legal em vários sentidos, tanto para nós mulheres, né, jovens, não só da advocacia, mas como de qualquer profissão. Isso se aplica a todas as profissões. Então eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais e conversar mais sobre isso. E eu achei muito legal É muito legal como a gente aprende, né, com cada conversa. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado de coletividade. E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então quando eu fracasso em alguma coisa, eu me cobro demais e, enfim, é horrível, né? Então, e é totalmente isso. Então foi muito, muito especial. Eu amei. Ai, obrigada, Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Comentem a experiência de vocês. Curte, compartilha, sei lá, ativa o sininho. E é isso aí. Tchau, gente!